comportamentos infantis ou brincadeiras fora de hora. Não precisa falar mais nada, né? Erro na hora da medicação, erro nos sinais vitais, erro na hora de fazer uma anotação. Tem gente que vai fazer uma anotação e acaba errando e risca. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Riscar, mas tem gente que risca, tem gente que faz um rabisco lá, faz umas coisas bem bizarras. Então, assim, isso também pode custar a sua reprovação. Não seguir as orientações do preceptor, né? Então, a professora tá lá no meio do plantão e pede pra você estar ajudando as meninas a fazer um banho, a fazer uma troca de curativo, qualquer coisa assim. E você resolve ajudar outra pessoa a fazer de outra forma, fazer outra coisa. Então, isso pode acontecer também, isso elas estão de olho. Baixo comprometimento, ou seja, não estudar o conteúdo, não revisar o conteúdo, não pedir um feedback da professora, né? Porque geralmente a gente tá fazendo alguma coisa, mas não sabe se tá certo. Então a gente vai lá e pergunta pra ela: professora, tá certo isso daqui? É desse jeito que faz? Então elas estão de olho nisso também, tá vendo o seu comprometimento com aquilo que você esteja fazendo. Falta de empatia com o paciente. Tratar o paciente assim com desprezo, com descaso, sem empatia, sem prestar muita atenção no que ele tá falando, sabe? Fica preocupado mais com o que você tem que fazer e mostrar o resultado pra professora do que realmente olhar pro paciente e falar: vamos lá, vamos fazer, esquece a professora. Vai lá, vamos fazer. O senhor tá precisando disso, tá precisando daquilo, você tá sentindo alguma dor, sabe? Prestar atenção realmente no paciente. Isso é muito importante também. Não cuidar da higiene pessoal. Parece que não, né? Mas às vezes a gente chega do serviço e vai pra estágio. Então a gente faz aquela correria de ônibus, de não sei o quê, pega Uber, vai pra estágio, naquela correria, depois de um dia de trabalho. Mas quando você chega lá, você coloca o seu uniforme, às vezes você tá, sabe, cheirando CC. Então elas estão prestando atenção nisso também, viu? Já vê essa parte de higiene. Então você tem que estar arrumadinha. Por mais que você chegue lá descabelada, suada, vai lá, passa um perfume, passa um blush no rosto, um batonzinho, um brilho, qualquer coisa que seja, tá? Apresenta bem arrumadinha ali pra elas, mas também você não pode ir com as unhas muito longas, sabe aquelas pessoas que fazem alongamento, vai com aquelas unhas bem pintadas, bem escandalosa, né, com aquele vermelho, né, ou coloridas, ou então elas vão com aqueles cílios e colocam muita pintura no rosto. Então, assim, quando você vai se apresentar no estágio, você tem que mostrar profissionalismo. Unha sempre cortadinha, baixinha, a pintura bem leve, nada de cílio, muita coisa que pode contaminar, né, você tá no ambiente hospitalar. Então, já que você chegou lá, prende o cabelo, já se porta já como se você fosse uma funcionária. Um erro muito grave que pode gerar também a reprovação dos alunos é na hora de você anotar, na hora de fazer a sua anotação. Você vai fazer a sua anotação, não rabisca, faz a sua anotação primeiro num papelzinho, no rascunho, era assim que eu fazia. Eu fazia tudo no rascunho, pra mim não errar, pra me ter certeza do que eu ia falar na anotação, depois eu passava pro prontuário. Então errar no prontuário é muito grave, a gente não pode errar de jeito nenhum. Até hoje, como funcionário, a gente não pode ficar errando, rabiscando, não pode, porque vem a educação continuada, vem lá o pessoal que vem olhar os pontos às 4 horas da manhã, o prontuário da gente, faz um levantamento do prontuário, se tiver alguma coisinha errada, eles vão pontuar, vão falar: ó, chama aquele funcionário e fala pra ele isso, corrigir isso. Isso acontece até hoje. Inclusive aconteceu comigo. Vou contar pra vocês um caso que aconteceu comigo aqui nesse hospital. Eu fazia minhas anotações, os horários da minha anotação. Então eu anotava às 19, às 21, depois eu anotava só às 6 horas da manhã. Porém, eu ficava trabalhando, fazendo as coisas. Eu dava comida às 20 horas, às vezes eu trocava às 20 horas, às vezes eu levava o paciente pra fazer um exame às 22, às 23, sabe assim? A gente continua trabalhando, fazendo as coisas. Só que na hora de anotar, eu só anotava 19, 22 e às 6. E aí um dia chegou um pessoal que foi levantar os prontuários e viu. E aí ele falou assim: fala pra ela que das 22 até 6 horas da manhã ela não fez nada, ela só foi fazer 6 horas da manhã, das 22 ela só fez alguma coisa às 6 horas da manhã? Claro que não, né? Pois é, só que ela não anotou que ela fez as coisas às 2 horas da manhã, entendeu? Então tem que ter esses horários antes, né? Não pode pular muitos os horários. Então vamos supor, você vai anotar, você anota de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, pra ficar meio que seguido, pra não ficar muito espaçado. Então isso acontece até hoje no hospital. Falta injustificada. Então, às vezes você tem algum problema familiar, ou então no seu trabalho, que você vai ter que faltar e não vai poder ir pra estágio. Então você tem que justificar, só que tem assim, um limite também. Eu conversei com ela e ela falou pra mim: pode faltar, né? Não é uma coisa tão proibida assim, não reprova. Porém, tem um limite, passou do limite, aí não tem como passar a pessoa. Ela falou: se você faltar, tipo, 3 faltas, se for um limite de 3 faltas, você tem que faltar as 3 faltas e acabou. Porque depois pode comprometer realmente seu estágio, você vai ter que voltar para a sala de aula, fazer toda aquela matéria de novo e depois ir para estágio. E, gente, outro erro é não lavar as mãos. Então você vai cansar de lavar a mão, você vai pegar a prática de lavar a mão, principalmente na frente da professora. Porque assim, se você acostumar a lavar a mão, tanto faz se a professora tá ali ou se não tá, você já vai acostumar. Toda hora que você vê uma torneira, assim você já vai lá, lava a mão, mostra que você sabe fazer a técnica da lavagem da mão direitinho, faz os passinhos certinho de lavagem da mão, porque elas estão de olho nisso, viu? Isso daí também é comprometimento com aquilo que você comprometer a fazer, né? Ser uma funcionária, ser uma profissional de saúde. A bagunça que tá aqui. Então, gente, esses são os 12 erros que eu passei pra vocês. A lista é grande, não é só 12 erros que tem. Ela me falou, a lista é grande. Tem muitas outras coisas que a gente precisa ficar observando ali na hora do estágio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro vídeo, uma parte 2 desse vídeo, enumerando mais coisas ali que ela me passou, que eu fiz uma listinha e vou passar pra vocês nos próximos vídeos. Se esse vídeo te ajudou, dá um like aí pra mim, já segue esse canal. Beijo, outro e tchau, tchau.